salvou. Muito bem. Ficou bonito? Tá linda, como sempre. Tirei chapéu. Bem, essa é a Dona Vitória. Vitória Garófalo. Dona Vitória Garófalo. Eu estou aqui desde 2007, trabalhando nesse projeto, nessa pesquisa de ecovilas, e sempre ouvi falar muito da Dona Vitória. Sempre ouvi falar muito que ela tem um instituto chamado Felipe de Lyon, que inclusive é um ponto de referência quando as pessoas vêm aqui na pista, a gente fala que é essa escola. E ela fica aqui próximo, e ela tem uma fundação, a história a história da escola tem a ver com ela, é isso que ela vai explicar. E durante esses 7 anos que eu tive aqui, eu sempre esperei esse momento no dia que eu ia começar a entrevistar ela e conhecer ela. E acho que esse ano aconteceu muito rápido, e hoje eu tinha combinado de entrevistar ela, e cheguei na casa dela e ela falou que queria vir. Então eu fiquei surpreso, que eu tinha combinado de fazer lá, mas foi até melhor. Então, é isso, Dona Vitória. Primeiro eu gostaria de falar que eu estou muito grato de receber a senhora aqui. É uma honra mesmo, assim. O trabalho que eu tenho aqui é voltado para pessoas como a senhora, que tem uma história. E eu acho que agora eu tô entrando aos poucos dentro da escola, eu vou querer contribuir, se deixarem, eu vou querer contribuir um pouco com a educação local. Mas agora eu quero saber quem é a Dona Vitória, né? É esse aqui. E... Uma tampinha. Eu, assim, a gente tem aquela... Dizem que é aqueles encontro cósmico, né? Eu acho que é um encontro cósmico, eu acho que eu só estou te reencontrando. Mas nessa existência, conta um pouco da sua história, como a senhora chegou nesse lugar, com quantos anos, quais eram os seus planos. Conta um pouquinho pra gente saber mais ou menos. A primeira vez que eu passei por aqui foi em 1979. Não, foi 79. E definitivamente eu só vim pra cá a partir de 1980. Foi quando eu comecei a ver aquela possibilidade da escola, né? Esse projeto, na realidade, não é meu. Aquele projeto ali da escola, todo aquele centro cultural e tudo, é do mestre Moria. Mestre Moria? Você sabe quem é mestre Moria? Não. Eu sei que sou péssima. Desculpa. Então, eu comecei isso aqui do nada, procurando colocar em prática, não é? Sem ter recursos, não é? Eu trabalhei na Caixa Econômica só 31 anos, me aposentei em 81. A senhora é aposentada da Caixa Econômica? Entrei para a Caixa Econômica em 1958. 58. Trabalhei até 1980, me aposentei em 1981. Aliás, eu me aposentei já em 81. Então, eu vim aqui, depois que me aposentei, né? Antes disso passei por aqui, vi esse local, só que era cerrado puro, não havia nada. Entendi muito bem. A lagoa sempre foi desse tamanho que é? Sempre foi. Ou era menor? Não, era desse Sempre desse tamanho. Ali é nascente do Rio Maranhão. O Maranhão desce aqui, vai se encontrar com Araguaia, no Araguaia vai se encontrar com o outro, como é o nome? São Francisco? Não, São Francisco lá em cima. É aquele outro. Tem um outro rio que depois deságua no Amazonas. Aqui são águas emendadas. É do rio Maranhão, Araguaia, Tocantins, e depois deságua lá no Amazonas? No rio Amazonas. Né? Então, essa região aqui, uma região, tá, ficou já, fiquei sabendo que é uma região que aqui é o futuro, certo? E esse ponto aqui onde eu estou ali, até Alto Paraíso, é um ponto magnético, certo? Tanto que o santuário, quando nós fizemos ali o mestre Moria disse que ali era o ponto magnético. Né? Onde é o santuário? Lá?
comecei. Como? Do nada. Fui fazendo. Como é que você vai fazer? Não sei. Deus vê, Deus provê. Sou desse tipo. Foi, aos poucos, foi construindo. Com o quê? Ah, vou jogar fora, me dá. Tem um material aqui que não interessa mais, me dá. E assim fui aproveitando tudo aquilo que me deram. Tudo aquilo é coisa, muita coisa usada que eu fui apresentando. Foi aproveitado, né? E assim surgiu. Depois eu comecei a fazer os tijolos e fui construindo. Tijolo ecológico também, né? E assim foi aos pouquinhos. Ali. Bom. E hoje cedo a gente teve uma conversa que foi muito boa. A senhora é do aqui e agora, né? Então, Tá. assim, hoje aqui agora, hoje, aqui, ontem agora. agora. É. Não, ontem era hoje, aqui, agora. E amanhã será hoje, aqui, agora. Sempre. Ah, entendi. Então tudo é a mesma coisa. Então, me fala um pouco do que a senhora estava falando sobre educar e ensinar. E sobre a educação, que a senhora falou um negócio que eu fiquei pensando. Que as pessoas educadas, elas são mais conscientes. É claro. Claro. Porque está faltando hoje em dia, de um modo geral, em todo lugar, chama-se educação. Porque você tem instrução é uma coisa. E você ter educação para que seu conhecimento, tudo isso possa ser ampliado, você precisa da educação. É por isso que eu digo, os professores precisam serem educados. Precisam aprender como usar a educação, certo? Porque se você não dá a você aquilo que você quer dar, o que você vai dar? Você tem que primeiro dar a você, para ter o que dar. Então, a educação ensina você como você se autoeducar, primeira coisa. Você autodisciplinar, você se organizar, se auto-organizar, porque aí você adquire todo esse complexo, né, para dar condição de você transmitir esses ensinamentos. Tanto faz ser criança como faz ser adulto, certo? Uhum. Agora, o que é necessário hoje em dia é preparar as crianças desde cedo, porque a criança de hoje não é igual a de ontem. E cada vez mais será diferente. Porque as crianças estão chegando hoje, as crianças estão vindo preparadas para esta nova era. São as chamadas cristais, crianças de cristais, Não importa. índigas. Não importa o nome. Importa que se você vai verificando dia a dia que a criança de hoje não é igual àquela de ontem. Por isso que os pais precisam ser educados, preparados para saber lidar com a criança de hoje. Porque a criança de hoje é assim, cala a boca, já falei, não faz isso, não é assim não. A criança de hoje, você tem que explicar que ela absorve todo o ensinamento. É diferente, a criança de hoje é diferente. É diferente. Claro, e vai ser cada vez mais diferente. Então, a educação é básica. Para mim, a educação é básica. Em tudo. Você veja esses políticos todos, se eles fossem educados, não estaria acontecendo o que está acontecendo. Agora, isso que está acontecendo hoje no Brasil, não é errado, não. Então, os políticos de hoje, a questão política e do movimento que que parece que agora quem fez está fazendo corrupção realmente está sendo punido, né? Então, assim... Mas tudo isso é necessário. Não, graças a Deus, tá tarde, para né? despertar a consciência de todo mundo, certo? Tudo tem um momento certo. Muitas coisas as pessoas dizem, por que não fez? Não. Cada coisa tem um momento certo para se realizar. Temos que entender isso, certo? Porque a questão da evolução, por exemplo, você pega o Einstein, né? Você pega todos esses grandes que foram pensadores, físicos, né? Tudo isso.
Temos que entender que eles falaram naquela época. Aquele que... como é aquele outro que... Não é Einstein, não. Aquele que agora descobriram a questão da... Esses dias eu vi na televisão. Eu digo, até aí o complemento. Porque quando ele foi embora, ele disse, aquilo já era. Então agora, ele já... Aquele da cadeira de roda? Não. Então temos que entender, daqui a pouco eu lembro o nome. Então nós temos que entender que nós estamos sempre, continuamente, ligados uns aos outros. Ah, porque morreu, o que morreu? A matéria, né? Você devolveu a matéria. Você não é a matéria, você está na matéria. Vai começar um outro ciclo da matéria, né? Você está na... Você devolve. Isso aqui, o que é isso? Energia eletrônica condensada? Eu estou aqui, mas eu não sou isto. Então eu entendo bem isto, né? Mas só voltando, a gente começou a falar da política, eu queria saber... a minha percepção é a seguinte, quanto à política. Eu acho que os políticos, eles só são uma representação do povo. Então, as pessoas... É muito fácil elas criticarem ou apontarem a corrupção na outra pessoa. Mas a corrupção, ela tá endêmica. A maioria das pessoas são... Todo mundo é nessa corrupção. E eu acho que tem um cantor, um músico, um pensador de agora, que o nome dele é Benegão e os Seletores de Frequência, que ele tem uma frase que é muito importante, que ele fala que o nosso micro é muito mais importante do que a gente imagina. Então, o político é só macro, é só a população ampliada. Temos que entender que todos nós somos governo. Temos só um representante. Então, por isso que eu acho que todos deveriam participar. Essa questão desse mosquito que está aí. Ah, porque eu tenho que fazer isso, porque o governo isso, porque aquilo outro. Todos têm que participar. Ah, eu tenho que fazer, mas aí a prefeitura é que tem que fazer isso, tem que... Não, todos. Porque se todos realmente participarem, mais depressa se faz a limpeza. Mas você tem que botar a mão na massa. Tem que fazer, né? Só ficar olhando o outro fazer, né? É fácil. Então eu estou no caminho certo. Estou há 7 anos fazendo aí com a mão na massa, literalmente na massa. Se cada um fizer a sua parte, certo? Fica mais leve para todo mundo, não Para fica? todos, é claro. Mas não, eu faço até aqui, porque isso aqui o governo tem que fazer. Eu pago o imposto, então aqui é do... Sabe o que eu acho? Que é transferência de responsabilidade. As pessoas elas estão acostumadas a transferir a responsabilidade. Às vezes o problema que eu tive aqui, desde que comecei, que eu tive outros sócios e apareceram. No começo, quando você apresenta uma ideia, todo mundo encanta pela ideia. Quando a ideia começa a ter o fruto... pôr em prática, nem todo mundo arregaça as mãos. É isso mesmo. Aí quando começa a vir uns frutos, as pessoas que não arregaçam a mão, elas querem tomar posse de algo que não faz parte delas e querem desvirtuar o modelo de negócio que a gente quis. Mas aí que está. Não tem que ficar focado nisso. Não, deixa eu só Vamos completar. em frente. Mas deixa eu só completar, assim. E o que eu acho, diante de tudo isso, é que eu tô aqui, sabe? E tô começando uma outra fase, esse outro ciclo da gente começar a instituição daqui, conhecer a instituição de lá, a escola, de interferir junto com o Estado. Porque a ideia que eu tenho, eu realmente estou cansado de esperar que o Estado faça parte dele. Eles não fazem. E eu estou cansado de esperar isso. Então, o que eu quero fazer é faça a sua parte. Minimizar. Então, seja um bom exemplo. Então, é minimizar o Estado, é minimizar a interferência do Estado. Então, esse projeto todo aqui, que a senhora que eu tive o prazer de recebê-lo, ele está montado para ele ser um sistema de autosserviço. Aqui não existe serventia a outra pessoa. Aqui não, existe lugares para você se servir e você manter o espaço limpo para o coletivo, você destinar a sua responsabilidade. O meu esgoto, eu trato o meu esgoto localmente, eu trato eu como a horta local, então é o desenvolvimento regional. E isso
não é novo, a permacultura não é Não, nova, isso é isso já é velho, já vem dos índios, Desde a antiguidade. das antiguidades. Desde quando o ser humano começou a domesticar as plantas, a agricultura, eu acho que começou esse processo de evolução, porque antes, o que eu falo, o que eu até falei no curso para o Marcos e para as pessoas, que o homem ele só começou a se preocupar com o lar, com a casa, em construir a casa, depois que ele começou a domesticar a agricultura, porque antes ele andava vivendo, então ele procurava uma caverna, morava ali, outro morava ali, ou num lugar aqui, não. Quando ele começou a domesticar a agricultura e domesticar os animais, ele falou, vou começar a pensar no meu... Mas isso aí, eu vejo assim, isso faz parte da evolução, isso é normal. Uhum. Cada coisa tem um começo, tem um avanço, né? E tem cada vez mais. Então, é necessário cada um entender que tudo faz parte desta evolução. Tudo que existe na Terra, no planeta, depende da evolução. Porque nada fica parado, está sempre tudo em movimento. Uhum. Tudo. No universo está sempre em movimento. Não tem nada parado. Temos que entender isso. Uhum. Então, que cada um faça a sua parte, mas faça com consciência. Faça sabendo que está fazendo certo. Se fez errado, tenha consciência, corrija. Corrija primeiro você. Antes de você criticar e julgar o outro, olhe.